Olá, sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui junto com você, participando, desse segundo congresso online de biotecnologia e comunidades de conhecimento. E essa troca de conhecimento é muito importante para a nossa evolução. E eu estou muito contente em fazer parte disso. Bom, eu sou o professor Humberto. Eu possuo um pós-doutorado em Engenharia e Gestão Industrial que foi realizado na Universidade do Porto. Eu sou doutor em Design, sou doutor em Educação também. E em 2020 eu iniciei meu segundo pós-doutorado em Educação aqui na Universidade Federal do Paraná, com apoio da CAPES. E eu estou trabalhando no Programa Institucional de Internacionalização, o PRINT, mais exatamente no subprojeto Smart Mind, que é a internacionalização das humanidades na esfera público-digital. Eu espero, sinceramente, que vocês aproveitem o conteúdo que eu preparei e, desde já, eu me coloco à disposição para dialogar acerca da temática que eu irei tratar aqui. Então, lá nos slides, vocês vão ver que vocês podem encontrar os meus contatos e, claro, fique muito à vontade caso queira conversar comigo sobre esse tema que eu estou tratando. E depois dessa apresentação, eu vou seguir para o conteúdo que eu preparei para apresentar aqui no segundo Combiotech. Vamos lá? Bom, o tema dessa apresentação aqui é Digital Humanities e a digitalização da educação, contribuições da educação estética. Nessa apresentação aqui, o objetivo nosso, o objetivo dessa fala é abordar as contribuições da educação estética para o processo de digitalização da educação, no âmbito da Digital Humanities. Nesse nosso percurso, eu irei abordar 3 tópicos principais: a Digital Humanities, educação e educação estética e contribuições da educação estética. Veja, embora estejam separados, segundo esses tópicos que eu apresentei, nós vamos ver que esses tópicos aqui, eles estão interrelacionados, na verdade. E quando eles são tratados de uma forma separada, nós teremos uma abordagem parcial no que tange à digitalização da educação. É importante ter em mente que a sensibilidade, a sensorialidade, a afetividade, quando apartadas de qualquer processo, isso nos leva a cometer erros que afetam o aspecto humano dos seres humanos. Os eventos contemporâneos, eles mostram que nós precisamos resgatar nossa capacidade de contemplação, nossa capacidade de sentir em diferentes aspectos. Nós precisamos valorizar os sentidos, especialmente agora, nesse momento que nós estamos passando por uma transformação digital. Bom, você já deve ter ouvido falar em Digital Humanities, ou não? Na educação estética, para além, é uma outra questão, Vocês já ouviram falar sobre educação estética para além do âmbito artístico? Já ouviram falar em algumas contribuições que a educação estética ela pode trazer para enriquecer o processo de transformação digital? Nessa apresentação aqui, eu irei responder a essas questões no percurso que nós faremos juntos. Eu vou abordar outros aspectos para enriquecer a reflexão que eu proponho, partindo do pressuposto que o homem esteticamente educado é um homem livre. Isso porque ele é, acima de tudo, capaz de pensar por si mesmo. E essa ação ela é muito mais complexa do que ela parece ser. Bom, Digital Humanities, o que é isso? A Digital Humanities ela nasce do encontro entre as humanidades tradicionais e os métodos computacionais. Então eu posso dizer que a pesquisa e o ensino de Digital Humanities ela ocorre na interseção das tecnologias digitais
e das ciências humanas. A Digital Humanities, ela visa produzir e utilizar aplicações e modelos que viabilizem novos tipos de ensino e pesquisa, tanto na área de humanidades como em ciências da computação com suas tecnologias associadas. E também eu quero colocar que a Digital Humanities ela também estuda o impacto dessas técnicas no patrimônio cultural, das instituições de memória, bibliotecas, arquivos e cultura digital. Paulatinamente, nós estamos vendo, né, a migração de materiais culturais para ambientes de rede. Assim, questões relacionadas à produção, disponibilidade, validade e administração desses materiais, eles apresentam desafios e oportunidades para os pesquisadores que adentram no campo das Digital Humanities. E contrastando, né, com a maioria das formas tradicionais, as abordagens digitais elas são visivelmente colaborativas. Veja, isso muda todo o trabalho, tanto da cultura das humanidades, como as questões que podem ser feitas sobre os materiais e objetos que compõem o corpus humanístico. E eis um fato importante aqui, e que estamos vivenciando em nosso cotidiano. A palavra impressa, ela não é mais o principal meio de produção e distribuição do conhecimento. É claro que a palavra impressa ela ainda tem a sua relevância, mas paulatinamente os meios impressos eles estão os meios digitais, desculpa, eles estão conquistando novos espaços e estão transformando a maneira como nós produzimos, consumimos e, claro, compartilhamos conhecimento. Veja, hoje nós podemos publicar um livro virtual e comercializar esse livro publicado, né, em grandes plataformas, isso tudo de uma forma muito fácil e eficiente. Um artigo científico ele pode ser publicado em uma revista unicamente digital e estar disponível a qualquer pessoa, né, que tenha acesso à internet. Congressos como o nosso aqui, esses congressos eles podem acontecer de forma totalmente virtual. Nós podemos criar e fazer cursos de aperfeiçoamento, nós podemos fazer uma graduação ou então uma pós-graduação totalmente online. O Brasil, ainda que aqui no Brasil, né, de uma forma um pouquinho atrasada, ele abriu agora as portas para mestrados e doutorados que podem ser feitos online. Bom, se não abriu, ele está em vias de acontecer. E veja, hoje em dia também nós podemos ter um gadget recheado com milhões de livros, de audiolivros, e nós podemos acessar esse conteúdo de onde nós estivermos e quando nós quisermos. Né? Num e-reader, eu posso colocar uma quantidade enorme de livros e carregá-los com facilidade para qualquer lugar. Então eu posso ter uma biblioteca de áudio, de vídeo, de livros ali. Hoje em dia nós temos acesso a informações que não mais precisam da palavra impressa. Agora, é claro, né, eu posso ter acesso à palavra impressa na grande maioria das vezes. Veja, essas situações é uma situação totalmente nova e repleta de possibilidades para aqueles que souberem aproveitar essas questões aqui, né? E veja, a Digital Humanities, ao produzir e usar novas aplicações e técnicas, ela torna possível novos tipos de ensino e de pesquisa, ao mesmo tempo que estuda e, claro, critica como eles impactam o patrimônio cultural e a cultura digital da humanidade. E isso porque uma característica distintiva da Digital Humanities é o cultivo de uma relação de mão dupla entre as humanidades e o digital. Então, o campo da Digital Humanities tanto emprega tecnologias na busca da pesquisa em humanidades, né,
quando submete a tecnologia ao questionamento e interrogatório humanístico. Muitas vezes isso acontece de uma forma simultânea. E a perspectiva é tão interessante que hoje nós temos ferramentas que nos permitem vasculhar, por exemplo, as inúmeras páginas de um fórum, né? E isso tudo com o objetivo de captar a participação, por exemplo, de um aluno, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Em cursos de idioma, nós podemos, com o uso de ferramentas específicas, avaliar o desenvolvimento, né, ao longo de um período da pronúncia, da evolução da pronúncia de um aluno. Ou seja, avaliar o quanto o aluno evoluiu no quesito pronúncia num determinado espaço de tempo. E nós podemos, então, nesse exame, identificar os pontos fracos e, a partir dessa identificação, apresentar soluções para sanar esses problemas. E claro, o que eu estou falando aqui são apenas alguns exemplos interessantes que nós temos à disposição e que muito em breve serão tão corriqueiros quanto as ferramentas que nós já usamos hoje em dia. E veja, na seara da Digital Humanities, os pesquisadores eles usam uma variedade de ferramentas digitais para suas pesquisas, que podem ocorrer em ambiente pequeno, né, ambientes tão pequeno quanto um dispositivo móvel, um smartphone, por exemplo, ou num ambiente tão grande como um laboratório de realidade virtual. Então, ambientes para criar, publicar e trabalhar no âmbito das Digital Humanities, né, incluem tudo, né, desde equipamentos pessoais e software até o cyberespaço. Né? E alguns pesquisadores também, eles usam linguagem de programação avançadas e banco de dados, enquanto os outros pesquisadores usam ferramentas menos complexas, mais simples. E claro, o que determina tudo isso são as necessidades desses pesquisadores. Falando sobre as ferramentas, né, e para citar alguns exemplos, nós temos ferramentas específicas aqui que eu coloquei, né, no âmbito da Digital Humanities. Primeiro dela, nós temos o DIRT, né, que oferece, essa ferramenta ela oferece um registro, né, de ferramentas de pesquisa digital para acadêmico. E nós temos também o portal Taper, né, que é o portal de análise de texto para pesquisa. Esse portal aqui é um portal de entrada para ferramentas de análise e de recuperação de texto. E um exemplo gratuito e acessível de um programa de análise textual online é o Voyant Tools. Essa ferramenta ela requer apenas que um usuário copie e cole um corpo de texto ou uma URL e então clique no botão revelar para executar o programa. E também nós temos uma lista online de ferramentas da Digital Humanities, né, para download, que são amplamente gratuitas. E essas ferramentas elas são destinadas a ajudar estudantes e outras pessoas que não têm acesso a financiamento ou acesso a servidores institucionais. E um outro exemplo que eu posso citar aqui, nós temos a plataforma de publicação na web, que são plataformas gratuitas e de código aberto. Nós temos o WordPress e nós temos o Omeka, né, que também são ferramentas muito populares. E uma outra ferramenta muito interessante é o Iramutec. O Iramutec é um software gratuito, tá? Ele permite análise estatística sobre um corpus textuais ou qualquer material composto por palavras. Tá? Esse software ele é de fácil utilização e interessante para todos aqueles que investigam com metodologia quanti-quali de análise textual. Seja análise de entrevistas, por exemplo, né, de artigos, de notícias, de discurso ou qualquer outro tipo de material que foi convertido em texto. Para quem já trabalhou com uma análise de uma entrevista, sabe bem o desafio que é entrar no emaranhado, né? Principalmente se forem entrevistas longas e que nós precisamos detectar
elementos ali dentro. E isso pode ser, no caso do Iramutec também, aplicado a um fórum. Às vezes nós temos fóruns com várias e várias e várias páginas e que para fazer uma análise bem apurada demanda um tempo muito grande. Com a utilização de um software como o Iramutec, por exemplo, nós vamos ter um ganho de qualidade de tempo muito grande. Bom, seguindo aqui, nós entramos agora nessa parte da educação, né? Que é uma das áreas que tem se beneficiado dos avanços que são oriundos da Digital Humanities. E isso, né, por si só, já é bastante encorajador. A educação, ela tem nós sabemos que a educação ela tem a capacidade de impactar diretamente em todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos exatamente o que uma educação de qualidade, nós sabemos o que ela pode fazer para as pessoas e para a nação em que tais pessoas vivem, né? E só parece que nós estamos envolvidos profundamente nessa dimensão qualitativa. Isso envolve processo, capital humano, métodos, ferramentas e assim por diante. Veja, a educação ela é um direito fundamental e ela deve ser entendida como um direito fundamental. Ela ajuda não só ao desenvolvimento de um país, mas também, e tão importante quanto, ela ajuda no desenvolvimento de cada indivíduo e no desenvolvimento da sociedade. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que questionar acerca da importância da educação é tão elementar quanto questionar a importância do ar para os seres humanos. Ora, a educação ela é tão vital quanto o ar que nós respiramos. E ademais, né, é fácil de perceber que é pela educação que nós aprendemos a nos preparar para a vida. A educação ela nos prepara para a vida e nos garante o nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Então veja, o direito à educação de qualidade ele é básico. E é básico porque assegura o cumprimento de todos os outros direitos. Então, sem conhecimento ou acesso a informações, como nós podemos saber se nós temos direito à saúde e bem-estar, ao meio ambiente sadio, né, a condições adequadas de trabalho, a ser tratado com dignidade? Mas nós sabemos que a educação é fundamental. Ok, isso é ponto pacífico. Mas como disponibilizar esse direito a todas as pessoas? Aqui está o grande desafio. Bom, seguindo aqui, nós podemos notar que os impactos da educação eles são extensos e profundos, né? E eu posso dizer que uma educação de qualidade, primeiro, combate a pobreza, ela promove a saúde e o bem-estar das pessoas, diminui a violência, ele faz a economia de uma nação crescer, ajuda a preservar o meio ambiente, fortalece a democracia e a cidadania, aumenta a felicidade das pessoas e, por fim, ela auxilia na compreensão do mundo. E no campo da educação é vasto, o campo da educação ele é vasto e buscar dar conta de diversos aspectos relacionados com quer dizer, nós temos que buscar dar conta desses aspectos relacionados com a cognição, com a aprendizagem, com o ensino e com o desenvolvimento humano. E também nós vamos encontrar diferentes modalidades, né, que por uma questão didática eles estão divididos. E eu estou falando aqui, né, na verdade, o que eu quero dizer é que nós estamos vendo que profundas transformações elas estão ocorrendo no âmbito da educação. E é claro que são decorrentes desses fatores. Veja só, nós passamos longos anos sobre a égide da educação presencial em que professores e alunos eles ocupavam o mesmo espaço e dispunham do mesmo tempo no processo de ensino e de aprendizagem. Essa modalidade de ensino é claro que vai perdurar por muito e muito tempo. E é óbvio que há vantagens no ensino presencial, né? E eu posso citar a questão social do aprendizado, a questão social do aprendizado que ocorre em sala de aula, né?
o acompanhamento mais próximo dos alunos por parte dos professores, a criação de uma relação de proximidade com os professores e com os colegas, a troca de conhecimentos interativa e, com isso, a possibilidade de se desenvolver um senso crítico e abrir a mente para as novas ideias. E, claro, como desvantagens, eu posso citar a questão dos horários fixos, o custo, o deslocamento, que hoje em dia é muito complicado, né? E isso conta muito, e é importante olhar para isso e entender essa diferença aqui. E claro, no decorrer do tempo, nós estamos vendo o vertiginoso crescimento que a modalidade de ensino à distância está gozando nos nossos dias, né? A educação à distância, ela tem um crescimento exponencial nesse nível planetário. E é óbvio que essa modalidade também traz uma série de desafios, né? E claro, uma série de benefícios. Como exemplo, eu posso citar: o aluno ele pode estudar onde ele estiver e quando ele quiser. E também há uma possibilidade de o aluno se dedicar a outras tarefas importantes para o seu crescimento profissional, como estágios e experiências de trabalho. Veja, o tempo que um aluno gasta para se deslocar até um determinado local para fazer o seu curso, por exemplo, no caso de uma educação à distância, ele é economizado. E às vezes esse tempo é muito grande. E no caso ainda da educação à distância, nós temos a questão da flexibilidade de horário e a não necessidade, em muitos casos, né, de se deslocar até o campus. Há cursos de pós-graduação, por exemplo, eu mesmo fiz um que era totalmente à distância. Não tinha, nem conheço o campus presencial, né, o local do campus da faculdade que eu cursei, que eu fiz o meu curso de especialização. Foi totalmente à distância. E é claro, nessa modalidade de educação existe uma série de outras variáveis que precisam ser pensadas, que precisam ser consideradas, e esse é o nosso grande desafio. Agora veja, tanto a modalidade presencial quanto a modalidade à distância, elas não são indicadas para todos, né? E isso precisa ficar muito claro. Antigamente nós tínhamos apenas a modalidade presencial, hoje nós podemos optar, né? Veja, no caso da educação à distância, né, nós precisamos deixar claro que muitos professores e muitos alunos, eles não estão preparados para enfrentar os desafios do ensino à distância. Infelizmente, há muitas instituições que estão, na verdade, justapondo o curso presencial no formato à distância. E mais cedo ou mais tarde, infelizmente, tanto a instituição quanto os alunos vão descobrir que isso não dá certo, que isso traz problemas graves. E o maior prejudicado sempre será o aluno, né? Uma outra questão: o aluno do ensino à distância, ele precisa ser determinado, focado e ter maturidade para encarar o compromisso de se dedicar aos estudos à distância no seu próprio tempo. E para muitos, a persistência é o maior desafio dessa modalidade de ensino, né, de educação. Há vários estudos sérios que mostram o quanto o nosso modelo educacional ainda está calcado na figura e na presença do professor, ao mesmo tempo que mascula a figura do aluno. Isso é muito evidente no caso da educação presencial. No caso da educação à distância, o protagonismo passa para o aluno. Em muitos casos, os alunos não estão preparados, né, não estão com esse nível de maturidade desenvolvidos para enfrentar esses desafios. E em muitos casos, acaba desistindo do curso, né? De outro lado, os professores também precisam se capacitar para o trabalho na educação à distância, e o principal fator ainda é o domínio, a habilidade com as tecnologias, com os aparatos tecnológicos e o conhecimento, principalmente, tá? O conhecimento acerca dos métodos de ensino para a educação à distância. Então, nessa transformação pela qual a educação passa, a educação estética, ela pode oferecer inúmeros contributos
que vão nos auxiliar. E para entendermos como a educação estética ela pode contribuir, primeiramente nós precisamos situar o que é a estética e a educação estética. Veja só, né? Quando eu falo em educação estética, você sabe exatamente o que é uma educação estética? Às vezes, quando eu faço essa pergunta, alguns respondem que a educação estética ela está voltada para o artístico, né? Tal como a educação artística. E há ainda respostas que me dizem, né, que trata de algo voltado para a aparência. Só que, na verdade, nós vamos ver que isso tudo é muito mais profundo do que essas duas questões que eu estou... Esses dois elementos que eu estou colocando aqui. Né? Veja, o termo estético ele é compreendido por muitos como sinônimo de beleza e de algo que está ligado à aparência. A aparência das pessoas, né, como no caso das clínicas estéticas, os salões de beleza, os tratamentos estéticos, a aparência das coisas, né, a estética da moda, a estética desse carro, a estética dessa casa e assim por diante. Então, a educação estética ela estaria voltada para esses âmbitos aqui. E ainda, vejam só, é muito comum quando se fala de estética surgir opiniões que estão ligadas à beleza e à arte, né? E à arte bela. Dois tópicos que, no geral, eles geram discussões bizantinas e que pouco contribuem para o crescimento intelectual da maioria das pessoas. No geral, essas discussões, elas estão ligadas à arte e à beleza, né? E isso determinado acaba desaguando essas discussões elas acabam desaguando no campo das opiniões subjetivas, no campo do senso comum e do gosto. E um outro ponto, o feio, o grotesco, o horrível, o sublime, a harmonia e dentre outros adjetivos, eles sequer são cogitados como portadores de uma questão estética, de um conhecimento estético. E pior, quase nada ou pouco se fala acerca desse conhecimento estético. Pouco se fala acerca da sensibilidade, dos sentidos, da afetividade como elementos diretamente ligados à esfera estética. O nosso sistema educacional ele não ajuda muito, né? O nosso sistema educacional ele está totalmente voltado para a questão do racional, né? Do conhecimento racional. Mas esse conhecimento racional ele é apenas um tipo de conhecimento. Há um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento estético. As pessoas elas não são preparadas, ou melhor, as pessoas não têm acesso à educação do sensível, à educação da sensibilidade, à educação afetiva. Geralmente as pessoas elas aprendem essas questões a duras penas, consumindo horas de leitura ou comprando cursos, né, muitas vezes cursos de aperfeiçoamento. E claro, isso só acontece depois de as pessoas enfrentarem inúmeras frustrações, e em muitos casos, após um diagnóstico de um especialista. Agora veja, se nós tomarmos a acepção grega original de estética, nós veremos que a estética ela diz respeito a tudo aquilo que pode ser percebido sensorialmente através do sentido. Melhor, através dos sentidos. Né? E se considerarmos que tudo que nos chega, né, tudo que nos chega à nossa mente é através do sentido, então vejam só, o lugar da estética é o mundo da vida, é o nosso mundo, é o mundo que vivemos. E por esse viés, né, pelo viés da estética, da aesthesis, a estética ela passa a ser compreendida como uma experiência integradora das percepções sensoriais, do comportamento e da dimensão reflexiva. E por esse horizonte, então, a estética ela envolve um tipo de experiência que se inicia com a percepção sensorial, que vai transformar a paisagem corporal, o comportamento, e culminar em uma significação acerca de todo esse processo.
E é por isso que no mundo, né, na nossa realidade, e que envolve tudo aquilo que nós temos contato, esse é o mundo da estética, esse é o lugar da estética. E esse é o caminho que se mostra mais profícuo, né, para que nós possamos abordar problemas que circunscrevem a nossa contemporaneidade. Agora, é claro que há correntes da estética que vão se debruçar por sobre a arte. Outra corrente que vai investigar a beleza, o agradável, o sublime, né? O que eu estou propondo aqui é uma retomada e uma ampliação do sentido original do termo estética, né? Uma vez que a estesia, ela traz em seu bojo a beleza, a feiura, o sublime, o trágico, a arte, a afetividade, a sensibilidade e assim por diante. A arte e a beleza, elas são vias para o estético, mas não são e não podem ser consideradas como as únicas vias. Aquilo que nós sentimos e que desperta os nossos sentidos, né, a nossa sensibilidade que pode ser afetada por um som, por um toque, por um sabor, o funcionamento e a reação do nosso corpo, uma sensibilidade que pode ser afetada pelas ideias que nós temos acerca de um determinado conceito e que nos deixa perceber a beleza ou a feiura dessa ideia. Tudo isso, ele está no âmbito da estética. A arte, ela é importante, mas não é a única via, né, de manifestação do estético. Isso ao contrário do que muitos ainda pensam. E veja, na atualidade nós estamos vivendo o que nós podemos chamar de uma crise dos sentidos, ou mais exatamente uma anestesia. Uma crise estética que anestesia os nossos sentidos. E é estranho isso, porque é estranho nós estarmos enfrentando essa crise exatamente nesse momento, né, em que o desenvolvimento tecnológico é fantástico. Mas à medida com que nós avançamos no plano tecnológico, nós assistimos profundas regressões no plano social e no plano cultural, né, como um perceptível embrutecimento das formas sensíveis de o ser humano se relacionar com a vida. Então, certas conquistas típicas e que são definidoras da nossa cotidianeidade, feita a noção do homem como sujeito livre, ou a diferenciação entre as esferas da ética, da religião, da arte e da política, elas mostram-se encampadas por uma espécie de pensamento único. Um pensamento que pretende valer-se da razão científica para abarcar todos os domínios da existência humana. E veja, diante disso tudo aqui, e para não me estender muito, eu posso citar 5 elementos que nos permitem, que nos vão permitir vislumbrar essa crise estética. E esses elementos são o morar, o caminhar, o conversar, o comer e o trabalhar. Veja, a casa onde nós moramos, os lugares por onde nós caminhamos, aquilo de que falamos e aqueles com quem nós falamos, conversamos, né, os alimentos que nós ingerimos e a maneira como nós ganhamos a vida, todos esses elementos, né, além de darem um sentido à nossa vida, de darem um significado à nossa existência, eles também estão intimamente relacionados com o nosso corpo, com as nossas percepções, com as nossas sensações e com os nossos sentimentos. Né? Então veja, essa crise ela afeta qualitativamente e quantitativamente nossa forma de morar. Nós vemos um grande número de pessoas desabrigadas vivendo debaixo de viaduto, em favela, em ocupações, e ao mesmo tempo nós temos um grande número de imóveis que estão desocupados e a grande maioria por conta da especulação imobiliária ou por conta de uma crise, as pessoas não têm condições de bancar um aluguel. E do ponto de vista qualitativo, uma maioria de pessoas elas vivem em espaços minúsculos, né, que estão localizados em construções racionalizadas, né, em que foram utilizados materiais menos nobres, materiais de rápida deterioração, melhor dizendo, né? E isso resulta numa escalada, numa acelerada degradação das habitações. E diante dessa degradação, né,
Há uma necessidade continuada de construtores e reformas. E esses construtores, eles estão sedentos por lucro. E claro, o decréscimo na qualidade dos nossos lares, eles talvez se verifique mais acentuadamente, né, na eliminação total de adornos, de ornamentos e outros elementos estéticos que estavam presentes nas construções de antigamente e que lhes conferiam maior conforto e maior expressividade. Façam essa comparação. Olhem calmamente entre as construções mais antigas e as construções mais recentes. E outra, em muitos casos, as residências, os lares, eles se transformaram, né, em meros aglomerados de materiais. Em aglomerados sem alma, sem sentimento e que são dotados apenas de um propósito, né? O lucro em torno de um abrigo elementar e padronizado para as pessoas habitarem. E claro, não seria nenhum exagero eu dizer que doenças econômicas como baixa produtividade, ineficiência, absenteísmo, crises sexuais, não fixação no emprego, declínio de qualidade ou vícios, né? Vício em trabalho, em Valium, em álcool, em café, em refrigerante, eles são consequências psicológicas causadas, né, pelo design de interiores. Um outro elemento do que falei, né, o caminhar. No que se refere ao caminhar, é importante nós sabermos que quando nós caminhamos, né, quando nós fazemos a nossa caminhada, são mobilizadas em nós importantes processos sensoriais, emotivos e psíquicos também. E ainda, eu posso dizer que o ato de passear a pé, de caminhar pelos espaços urbanos, ele constitui um prolongamento das relações que nós estabelecemos com a nossa habitação. Né? Vejam, a cidade, de uma forma ou de outra, de uma certa forma, melhor dizendo, nada mais é do que a nossa grande moradia, né? A grande moradia de toda a coletividade, melhor colocando. Mas veja, paulatinamente, nós estamos sendo privados dessa atividade primordial, né, de caminhar. Nós estamos sendo segregados a determinados espaços. As ruas, elas deram lugar aos carros, aos carros, né? E os pedestres, eles foram empurrados para espaços apertados e com péssima manutenção. Sem contar aqui a questão da segurança, né? E veja, não há uma outra forma de desfrutarmos ou uma outra forma de conhecer intimamente uma cidade, senão pelo andar, pelo caminhar livremente por essa cidade. O caminhar, ele é uma atividade que liberta o espírito e que fortalece o nosso sistema afetivo. E nós estamos sendo privados disso daqui paulatinamente. Um outro elemento, o conversar, a conversa. A conversa, ela, além de ajudar a manter viva, né, a sabedoria popular, a conversa também ela consiste num fator de identidade e de integração cultural. É pela conversa que são trocadas informações, que são trocados afetos, que são trocados sentimentos. E esses são elementos básicos para a manutenção ou a transformação de uma dada realidade. No nosso dia a dia, né, na nossa atualidade, na atualidade, melhor dizendo, mesmo quando se dá sobre o caráter festivo, a conversa ela oferece poucas oportunidades para que nós exerçamos a arte do conversar. Muitas vezes nós vamos em festas em que o volume das músicas, né, beira um insuportável. Nós vamos em ambiente em que música, barulho, impossibilitam nós de termos um diálogo gostoso. Né? E nós vemos que o conversar, que sempre consistiu numa atividade rotineira e prazerosa das pessoas, ele vem se tornando cada vez mais um ato de pouca ocorrência, para além dos limites oficiais e burocráticos onde a conversa se dá. E ainda, né, nas falas mais operacionais,
a presença do interlocutor humano vai sendo paulatinamente substituído por máquinas e sistemas eletrônicos de atendimento. O que eu tenho verdadeiro pavor dessas máquinas, desses robôs, né? E sem contar também, né, que com os aplicativos de contato, eles aos poucos eles estão substituindo a fala comum, né? Então veja, atualmente em muitos casos, conversar requer o uso de um gadget para que isso aconteça. Um outro elemento da nossa crise, a alimentação, o ato de comer, né? Veja, desde os tempos mais remotos, o comer sempre esteve carregado de um certo caráter ritualístico e até mesmo sagrado, né? Caráter esse muitas vezes manifestado explícito, como por exemplo, o banquete de casamento, a festa de aniversário, e eu poderia dizer até mesmo no canibalismo que era praticado por alguns povos e que tinham a intenção de absorver as qualidades do inimigo vencido. Em dias atuais, né, o comer ele se transformou em algo quase que maquinal. Comer para abastecer, uma mera reposição de energia, né? Então veja, esse embrutecimento do sentido no que tange à alimentação, né, com esse embrutecimento, nós vemos aplanar os sabores, padronizar os odores, e tudo isso nos impingindo uma série de produtos como a mais moderna forma de nos alimentarmos, né? Alimentos repletos de conservantes, aciduantes, corantes, flavorizantes, etc. E outra, já notaram que paulatinamente as refeições diárias que antigamente eram feitas em conjunto está se transformando em algo individual? Já se atentaram para que o ambiente dos estabelecimentos que comercializam fast food? Né? Já prestaram atenção nesses ambientes? Vejam como eles são desprovidos de alma. E por fim, nós temos o trabalhar, né? O trabalho. Veja, hoje em dia, muitos estão submetidos a um regime de desempenho de função, não de trabalho. Né? Um desempenho de função muito mais do que uma verdadeira situação de trabalho, na medida em que executam tarefas pré-determinadas e mecânica ao longo dos dias. Na nossa sociedade, o trabalho ele foi convertido em função. E se você quiser ver muito bem como isso se dá, então veja, né, aquele filme do Chaplin, O Tempos Modernos. Lá em 1927, o Chaplin conseguiu materializar muito bem. E depois disso, nós só fomos, vamos dizer assim, aprimorando aquilo que Chaplin retratou no filme. E essa crise estética que nós estamos enfrentando, então eu posso dizer, não é algo novo. Né? A nós, né, nos cabe entender essa crise e, claro, buscar a melhor forma de neutralizá-la. Então, para me concentrar, né, no tópico dessa apresentação, nós estamos diante de uma grande transformação da educação que, por si só, não é nem boa nem má. O que vai qualificar essa transformação são os frutos das nossas ações. Particularmente, eu vejo a tecnologia como uma aliada. Uma grande aliada e que precisa ser dominada, estudada, bem utilizada, para que, claro, bons frutos possam ser colhidos. E nisso eu vejo que a educação estética ela pode contribuir de uma forma muito decisiva. Essa educação estética que eu estou falando é aquela que congrega as 3 dimensões do processamento cerebral. O visceral, a estesia, né? o comportamental, que envolve o corpo, e a reflexiva, que envolve a mente. E nessas 3 dimensões, elas congregam todas as demais, como por exemplo, a afetividade, as emoções, a cognição, o desenvolvimento humano, e vai por este caminho abarcando outras dimensões, como a ética, a dimensão simbólica, por exemplo. Né? Veja, por exemplo, né, a
vários estudos que versam sobre a questão da inteligência emocional no âmbito da educação. E com o avanço da digitalização da educação, nós precisamos nos ater para esses aspectos importantes. Veja, hoje em dia, os alunos podem utilizar diversos recursos ao mesmo tempo, sejam eles síncronos ou assíncronos. E como exemplo, eu posso citar as lives, as webconferências gravadas, imagens digitalizadas, links para outras fontes externas e salas de bate-papo, né? E frente a tantas opções, há a possibilidade de elevação do nível de ansiedade dos alunos, né? Gerando neles estresse, falta de foco, dificuldade de aprendizado e, por fim, até desistência do curso. Diante de tantas opções, qual é a melhor? O que eu devo escolher? O que eu consigo usar? E ainda, com o aumento das informações, né, a quantidade das informações, os alunos adultos eles podem encontrar barreiras emocionais e eles tendem a não saber como lidar com aspectos afetivos e os desafios. Então, saber o que é e como se tornar inteligente emocionalmente faz toda a diferença. E aí eu pergunto, o nosso sistema educacional ele está preparado para isso? Então, as pessoas elas precisam entender e compreender que existem inúmeros sabotadores que estão dentro de nós e que são eles corresponsáveis pelo nosso fracasso no aprendizado. Esses inimigos, né, os sabotadores, eles podem estar disfarçados nos nossos comportamentos e eles fazem com que os outros nos enxerguem como uma pessoa, por exemplo, muito prestativa. Né? Aquela pessoa que não sabe dizer não para os outros. Ou ainda as pessoas podem nos ver como hiperrealizadores, né? Que é aquele sujeito que não para, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E veja, nós podemos encontrar esses exemplos no nosso dia a dia. Né? Desculpa esse jogo aqui, mas eu vou citar um exemplo. Né? Um aluno que está fazendo um curso à distância, por exemplo, ele se prepara para uma sessão de estudo, né, lá em seu ambiente, né, que ele escolheu. É um ambiente que está dentro da sua residência. Ele inicia a leitura de um texto, uma leitura que foi solicitada, e lá, quando ele está no meio do texto, surge uma interrupção. A mãe pedindo para que ele ajude numa tarefa doméstica. Esse aluno, sempre solícito, né, ele para de fazer o que ele está fazendo e vai ajudar a mãe. E depois de um tempo, ele inicia novamente, ele vai ter de iniciar novamente a leitura, né? Porque houve um break ali e ele se esqueceu do que já tinha lido. Claro, vale lembrar que ser prestativo é uma qualidade e ela deve ser mantida nas pessoas, né? A questão aqui é estabelecer prioridades e não interromper os estudos a todo momento para ajudar os outros, o que acaba por atrapalhar no foco e na concentração. Isso é uma questão de inteligência emocional, de comportamento e que precisa ser pensada e considerada. E ainda, né, é importante deixar claro que na digitalização da educação, ela não se refere somente ao uso de aparatos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem. A questão ela é muito mais profunda. Na atualidade, nós temos diferentes métodos e ferramentas que podem ser utilizados para enfrentar todos os desafios que a digitalização da educação nos traz. Meios e fins, então, eles devem ser pensados em conjunto. E quando isso não acontece, nós vemos professores sendo forçados a usar a tecnologia pela tecnologia, assim como os alunos também. Né? E durante essa pandemia causada pelo Covid-19, né, ou a pandemia de Covid-19, melhor dizendo, nós vimos isso acontecer, o uso da tecnologia pela tecnologia. Né? E eu vou citar um exemplo que aconteceu em um curso de design, um curso que ele era ministrado por uma grande universidade brasileira. Vejam, com a suspensão das aulas presenciais, né, os alunos do curso de design de mídia digital, eles passaram a ter aulas remotas. Né? Na primeira aula remota, a grande maioria dos alunos se recusaram
a ligar as suas câmeras e os seus microfones. E apenas os nomes desses alunos apareciam ao professor. Os alunos, eles permaneceram invisíveis e mudos durante a aula. Uma aula que tinha 3 horas de duração. Os microfones eles eram abertos apenas quando alguns alunos queriam fazer alguma intervenção, né, ou algum questionamento. Essa é uma outra situação que chamou a atenção do professor, né, durante essa aula remota, era a quase total ausência de interação entre os alunos. Né? Veja, as raras interações eles ocorriam apenas por chat. O professor, ao levar. O professor ele ficou. Ele queria saber o que estava acontecendo. Né? Então ele levou essa questão da invisibilidade adiante. E ele descobriu primeiramente que isso acontecia nas aulas. Né? Nas aulas dos demais colegas professores. E aí, ao buscar por elementos, ele descobriu que essa situação era recorrente também em diversas universidades ao redor do mundo. Só para contextualizar aqui, para deixar um pouquinho claro, isso aqui que eu estou falando é um relato que está presente num artigo, né? E que vocês encontram esse artigo, vocês vão ver lá nas referências para quem quiser ir mais a fundo nesse exemplo aqui. E dando sequência aqui, esse professor, né, do curso de design, para entender o que estava acontecendo, ele resolveu entrevistar os alunos de maneira informal. Né? Ele resolveu fazer uma sondagem. E essa entrevista, vamos dizer assim, aconteceu tanto em grupo quanto de forma particular. E o que ele descobriu, gente, foi muito interessante. Né? Quase todos os alunos, eles relataram que tinham de dividir os seus equipamentos e tinham que dividir o espaço no quarto com outros membros da família durante a permanência em casa. E também por causa da falta de privacidade, da falta de vontade de compartilhar a intimidade, eles preferiam desligar as suas câmeras e seus microfones durante as aulas. Né? A maioria desses alunos disseram assistir às aulas em seus quartos e muitos deles dividiam os quartos com irmãos. E teve relato também de uma aluna que disse que ela desligava a câmera e desligava o microfone porque o pai dela gostava muito das aulas do professor e o pai assistia às aulas junto com ela. E vejam, o professor ainda descobriu que com relação aos alunos das classes de renda mais baixa, a situação era mais delicada. Né? Alguns alunos eles referiram ter de compartilhar o computador com todos os membros da família e eles tinham também vergonha de mostrar as suas casas, vergonha de mostrar os seus ambientes, de compartilhar os seus ambientes com os outros colegas. E mesmo que o professor ele tenha sugerido, né, a utilização de fundos virtuais, a maioria dos alunos disseram não estar à vontade. Eles não queriam mostrar a casa e nem o rosto. E teve um aluno que disse, né, que ele se achava tão feio que ele não queria ver o rosto na tela do computador dele. E vejam, para tentar contornar esse problema, o professor ele aplicou uma tarefa. Esse professor foi muito a solução do professor foi muito interessante. Né? O professor ele aplicou uma tarefa em que os alunos deveriam criar e usar uma máscara virtual. Né? E isso aconteceu, veja, antes de nós estarmos sendo obrigados a usar as máscaras. Né? O professor ele entendeu, né, que o propósito da máscara era de cobrir o rosto dos alunos e na aula de apresentação, veja, a maioria dos alunos ligou a câmera e o microfone e participaram mais ativamente desta aula. E também, segundo o professor, essa experiência de uso das máscaras, ela quebrou totalmente o gelo e permitiu aos alunos uma participação mais efetiva. Né? Os alunos passaram a participar muito mais. E esse case, ele nos dá muito a pensar.
o professor ele usou uma atividade aparentemente simples para engajar os alunos a participarem das aulas. E usando o subterfúgio, os alunos passaram a atuar proativamente e, claro, passaram a ter um desempenho melhor, segundo o professor relatou. Né? Quase todos os alunos eles passaram a participar de todas as aulas, eles não tinham mais problemas em abrir a câmera e o microfone, e eles produziram excelentes trabalhos e suas notas foram mais altas do que em semestres anteriores. Então veja, algumas considerações importantes que nós podemos fazer aqui, né? Nós estamos investigando as contribuições que a estética pode trazer ao processo de digitalização da educação. Essa investigação ela ainda está em fase inicial, né? Mas eu já tenho um estudo sobre a estética que foi feito anteriormente e que está sendo utilizado agora. Né? E veja, o primeiro elemento que detectamos é que nós devemos usar, o primeiro elemento que eu digo assim dentro desse corpus todo, né, eu entendo que nós devemos usar os acertos do passado para permear qualquer reflexão acerca desses novos acontecimentos dos nossos dia a dia. Né? Nós sabemos que abordagens unilaterais, né, abordagens unilaterais que eu digo, que eu cito como exemplo, a educação afetiva, a educação emocional, a educação para a sustentabilidade, a educação artística e etc., se não estiverem congregados em algo maior, e esse algo maior é a educação estética, que tem por base os sentidos, o corpo e a mente, os resultados serão sempre aquém do necessário. Nós temos elementos para crer nisso. Eu formulei pesquisas que mostram isso aqui. E pensemos, a educação artística, ou também chamada de educação estética, ela está fundamentalmente calcada nas artes. O plural aqui é força de expressão mesmo, né? Pois a forma de arte que é mais comumente contemplada é a pintura. É a arte plástica, né? Uma das artes plásticas. E sem contar que em muitos casos a educação artística é algo feito para cumprir currículo e não passa de algo meramente decorativo. Na maioria dos casos, os alunos fazem trabalhos vazios, descontextualizados e distantes de suas realidades. Música, dança, escultura, literatura, fotografia, cinema são coisas à parte, claro, quando aparecem, e geralmente não faz parte do rol da educação artística. Afetividade, sentimento, emoções, inteligência emocional são temas distantes das escolas. E na maioria dos casos são distantes. Se não são distantes, são desconhecidos. Né? E nessa transformação frutífera pela qual a educação passa, a transformação que é a transformação digital, né? Eu tenho certeza que, se bem planejada e bem executada, e nós estamos no momento de intervir nesses aspectos, eles contribuirão sobremaneira para a liberdade humana, ou seja, a capacitação das pessoas para serem capazes de pensar por elas mesmas. Bom, com isso eu encerro essa apresentação e eu deixo aqui uma lista de referências que eu utilizei para construir essa apresentação. É uma lista relativamente pequena, mas são materiais extremamente interessantes, né? Inclusive aquela pesquisa que eu falei, aquela pesquisa do professor, né, do curso de design, está aqui, é o último item aqui relatado. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para dialogar sobre essa questão, né, para aprofundar ainda mais essa questão. Aqui vocês encontram várias formas de fazer contato comigo e reforçando, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem. Esse tema é muito interessante. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Forte abraço.